Era uma tarde abafada de verão, quando o aroma forte do feno recém-cortado misturava-se ao cheiro da terra quentinha, aquecida pelo sol que se recusava a se pôr. Na fazenda Santa Clara, o clima sempre carregava consigo o peso das tradições e dos segredos que se escondiam nas sombras dos eucaliptos. A luz dourada, embora bonita, não podia esconder a tensão que permeava o ar. Uma tensão que se intensificaria na próxima troca de olhares que mudaria tudo. Maria Clara, a filha do coronel Remígio, estava no celeiro. Um lugar onde os silêncios mais profundos se escondiam entre as palhas, longe dos olhares julgadores da Casa Grande. Seus olhos, geralmente cheios de vida e rebeldia, agora refletiam a curiosidade e a compaixão por aquela figura corajosa que, embora gorda e marcada pela labuta, tinha o brilho da resiliência. Julieta, a escrava de olhos profundos, era uma mulher que havia aprendido a sobreviver em um mundo que a menosprezava, mas que também a fazia brilhar em sua essência. Enquanto Maria Clara se aproximava, um sorriso tímido surgiu nos lábios de Julieta. A conexão entre elas era invisível aos olhos da sociedade, mas ardia como um fogo secreto nos corações aprisionados por normas e expectativas. Naquele momento, entre risos e confidências sussurradas, a filha do coronel não via uma escrava, mas uma amiga, uma irmã da alma. O calor do dia se tornava mais ameno à medida que compartilhavam sonhos e desejos, a intimidade florescendo como as flores do campo, mesmo cercada pela opressão. Mas o que elas ignoravam era que aquelas horas de riso e cumplicidade não passariam despercebidas. O som de botas pesadas se aproximava como um alerta de que a liberdade que experimentavam estava prestes a ser interrompida. O coronel Remígio, homem temperamental e dominador, adentrou o celeiro, e sua presença erguia uma sombra que ameaçava engolir a leveza do momento. Quando seus olhos encontraram as duas mulheres, um silêncio tenso tomou conta do espaço, cortado apenas pela respiração ofegante de Maria Clara. Mas o que está acontecendo aqui? Ele questionou, sua voz impregnada de incredulidade e raiva. A filha do coronel sentiu seu coração disparar, a adrenalina percorrendo suas veias enquanto tentava encontrar palavras que não causariam mais estragos. Julieta, reconhecendo o perigo, recuou, mas seu olhar desafiador não se desviou. Estávamos apenas conversando, pai, Maria Clara disse, tentando manter a voz firme. A tensão era palpável e cada palavra parecia um fio frágil prestes a se romper. Conversando? Ele repetiu, cada sílaba carregada de desdém. Conversas são passatempos de gente livre e vocês duas não estão brincando de ser livres aqui. O coronel avançou e a ira em seu olhar era como uma tempestade que se formava, pronta para desabar sobre elas. O calor do embaraço foi sufocante para Maria Clara, mas a compaixão que sentia por Julieta a fazia permanecer firme em sua posição. Ela não estava disposta a deixar seu pai desonrar aquela relação, mesmo que aos olhos da sociedade fosse considerada um tabu. Ela não é apenas uma escrava, pai. É uma mulher, Maria Clara declarou, sua voz tremendo, mas determinada. As palavras saíram como um desafio à autoridade do coronel, e naquele instante ela sentiu que estava se movendo perigosamente para fora dos limites do que era esperado dela. Ela merece respeito e dignidade. O coronel Remígio parou, surpreso com a ousadia da filha. Ele a olhou do alto de sua autoridade, ponderando se aquilo era uma simples rebeldia ou se havia algo mais profundo, uma conexão que escapava ao seu controle. O rugido de sua fúria ameaçava explodir, mas ele se retiveu, analisando a situação. Um sentimento de desconfiança começou a borbulhar dentro dele, uma semente que poderia se transformar em um grande problema. E nesse momento de tensão extrema, um pensamento penetrante cruzou a mente do coronel. E se, por trás da amizade, houvesse algo que ele não estava vendo? Uma ligação que tornava aquelas duas mulheres mais do que apenas a filha e a escrava. O coro da razão lutava contra o instinto, enquanto ele recordava a estranha conexão que sempre sentira entre as duas. O que ele poderia ter deixado de notar? Maria Clara, sentindo a atmosfera pesada, olhou para Julieta em busca de apoio. Havia algo mais em seu olhar, uma chama da qual Maria Clara não tinha consciência. Você não pode simplesmente tratá-la como um objeto, pai. Todos somos humanos. Sua voz se elevou, ainda que tremendo. A raiva que contornava o coronel se intensificou e ele quase se deixou levar pela fúria que lhe era familiar. No entanto, a expressão de sua filha fez com que ele hesitasse. O que se passava naquela mente jovem e rebelde? Era hora de tomar uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade, e essa descoberta poderia transformar tudo. O impulso de proteger Julieta se tornava uma ameaça à ordem estabelecida. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelas respirações pesadas. O coronel Remígio decidiu que precisava investigar mais a fundo. Ele não poderia deixar que essa amizade crescesse sem controle. Afinal, o que poderia ser mais perigoso do que a filha do coronel se apaixonar pela escrava? O pensamento o aborrecia. A possibilidade de uma conexão que poderia desmantelar toda a hierarquia de poder que ele tão cuidadosamente mantinha.
Vou descobrir a verdade sobre esse relacionamento, ele ameaçou, antes de se retirar, deixando o celeiro cheio de um tipo de tensão que não podia ser ignorada. A porta do celeiro se fechou com um estrondo, ecoando a inquietação que pairava no ar. Julieta e Maria Clara se olharam, a realidade de sua situação tomando forma. O que uma conexão de amor poderia significar em um mundo que não aceitava nada além do que o coronel desejava? O desafio à tradição estava apenas começando e a ira do coronel não ficaria sem resposta. Cada uma delas carregava em seu peito a certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, elas precisariam lutar por sua conexão, por seus sentimentos e por sua dignidade. Naquele momento, a coragem se fez presente, sabendo que a luta pela justiça e pelo amor poderia triunfar sobre as sombras do passado e da opressão que as cercavam. Era apenas o começo de uma história que prometia ser intensa e transformadora. Naquela atmosfera tensa e sufocante, o coronel Remígio se aproximou rapidamente, como um predador que avista sua presa. Seus olhos, que pareciam fundir-se em um abismo de raiva e desprezo, atravessavam Maria Clara e Julieta como facas afiadas. Vocês duas não têm ideia do que estão fazendo, ele rosnou, cada palavra impregnada de uma fúria controlada. O cheiro de feno e suor parecia intensificar ainda mais a tensão do momento. A luz do sol filtrava-se pelas frestas do celeiro, criando sombras que dançavam como espectros, refletindo a escuridão que se acumulava no coração do coronel. Maria Clara sentiu o corpo tremer, mas não podia se permitir recuar. Aquela não era a primeira vez que seu pai a confrontava, mas era a primeira vez que ele desafiava não apenas seu comportamento, mas o que ela começava a sentir por Julieta. Um sentimento que não poderia ser descrito em palavras banais, algo que se expandia em seu peito, como um novo e vibrante modo de ver o mundo. Estamos apenas conversando, pai. Não há nada de errado nisso. Foi tudo o que conseguiu articular, sua voz soando mais firme do que se sentia. Errado? Errado? O coronel avançou, seus passos pesados ecoando como trovões no pequeno espaço. Vocês não têm o direito de se reunir, de se compreender. Vocês são de mundos distintos e eu não vou permitir que essa amizade maldita cresça. Os olhos de Julieta, antes brilhantes de esperança, agora refletiam um medo profundo, mas um fogo interno ainda ardia. Ela não se deixaria abalar, mesmo diante da fúria do homem que decidia o destino dela e de tantos outros. Você não pode controlar o que sinto, Maria Clara desafiou, surpresa com a ousadia de suas próprias palavras. O calor de sua declaração tomou conta do ambiente, como se uma tempestade se formasse em seu interior. Julieta é mais que uma escrava. Ela é minha amiga, e eu não vou deixar que você a trate assim. As últimas palavras saíram como um grito, uma declaração de guerra contra a opressão que ela começava a reconhecer. O coronel parou, seus olhos se estreitando enquanto avaliava a filha. A raiva que antes controlava agora se misturava com o reconhecimento do que estava em jogo. Você realmente acha que pode simplesmente ignorar as regras que sustentam essa casa? Sua voz era baixa, quase um sussurro ameaçador, cheio de veneno. O que você está fazendo é perigoso, Maria Clara. Eu não hesitarei em punir aqueles que desafiam minha posição. Pense bem no que você está fazendo. A ameaça pairava no ar, pesada e palpável, e Maria Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas em vez de se encolher, uma determinação cresceu dentro dela. Eu não tenho medo de você, ela disse, inclinando a cabeça com desafio. O que você está fazendo é errado, e eu não posso ficar calada diante disso. O coronel cerrou os punhos, o rosto vermelho de raiva. Ele estava prestes a explodir, mas uma expressão de confusão e incerteza cruzou seu semblante. Havia algo nas palavras da filha que o incomodava, algo que o fazia questionar sua própria autoridade. Ele se lembrava de dias em que a força bruta era suficiente para dominar, mas a ousadia dela acendia uma chama de dúvida. Você não sabe o que está dizendo, não compreende as consequências. A voz dele se tornou mais baixa, mas não menos ameaçadora. Se você continuar a se opor a mim, eu não hesitarei em fazer o que for necessário para proteger minha honra e meu nome. Ele hesitou, como se estivesse ponderando suas próximas palavras, e os olhos dele brilharam com um conhecimento sombrio. Você pode acabar perdendo mais do que imagina, filha. O silêncio se instalou. O ar estava carregado de tensão, como um arco prestes a ser liberado. Maria Clara, ainda presa entre a raiva e o medo, olhou para Julieta, que se mantinha firme, embora a preocupação em seu olhar fosse inegável. Era uma conexão silenciosa, um pacto de resistência que se formava entre elas. Quero saber a verdade, pai. O que você esconde de mim? A voz de Maria Clara, embora trêmula, era firme. A dúvida começou a surgir, como uma sombra que se estendia sobre o que pensava saber sobre sua família e seu lugar na sociedade. Você não está pronta para essa verdade, Maria Clara, o coronel afirmou, sua voz endurecendo. É uma verdade que destrói tudo o que você acredita ser real. E se você não parar de se envolver com ela, irá se machucar.
Julieta, que até então estava em silêncio, decidiu intervir. Senhor, eu não sou uma ameaça. Apenas quero viver em paz. Sua voz era suave, mas carregada de dignidade. A mulher não se deixaria abalar por aqueles que a viam como menos, e sua resistência estava agora ecoando pela sala, desafiando o poder do coronel. Silêncio, sua ingrata! O coronel rosnou, a fúria explodindo mais uma vez. Você não tem o direito de falar aqui. Sua posição não lhe permite desafiar a autoridade. As palavras dele eram como aço, cortando a atmosfera carregada de tensão. Mas em vez de recuar, Julieta ergueu o queixo, um pequeno gesto, mas que falava volumes. Maria Clara, sentindo a necessidade de proteger Julieta, avançou um passo à frente. Ela tem o direito de falar, e eu não vou deixar você intimidar alguém que não fez nada de errado. O fervor em sua voz era palpável, e pela primeira vez, ela sentiu o peso de sua própria posição. O que antes era uma amizade, agora se tornava um ato de rebeldia. O coronel, agora com a respiração ofegante, observou as duas mulheres, suas emoções se contorcendo. Ele se sentiu acuado, como se, naquele momento, estivesse perdendo o controle não apenas sobre elas, mas sobre tudo o que havia construído ao longo dos anos. Você acha que está fazendo o que é certo, mas não tem ideia do que está em jogo. Se você não parar com isso, não só irá se machucar, mas também a sua amiga. A tensão pairava no ar, como se o tempo tivesse parado. Maria Clara percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que ela poderia imaginar. O olhar desafiador de Julieta e a fúria do coronel criaram um campo de batalha invisível entre eles. O que antes era um simples ato de amizade, agora se tornava um grito por justiça, um chamado para que a verdade fosse revelada. Quando o coronel finalmente se virou e começou a sair, ele lançou uma última frase que ressoou no ar como um eco de advertência. Cuidado com o que deseja, Maria Clara. A verdade pode ser uma amiga traiçoeira. As palavras perturbadoras deixaram um gosto amargo na boca da jovem. Ela virou-se para Julieta, que ainda mantinha uma postura firme, mas a preocupação em seu olhar era inegável. O mundo à sua volta parecia ter mudado, como se as fundações de sua vida começassem a desmoronar. A amizade que florescia entre elas agora estava entrelaçada com segredos profundos e uma verdade que poderia destruir tudo. Precisamos nos encontrar novamente, Julieta. Maria Clara sussurrou, o coração acelerado. Você precisa me contar tudo o que sabe. Julieta assentiu, e naquele momento, a conexão entre elas se fortaleceu ainda mais. Ambas sabiam que a luta pela verdade seria difícil, mas estavam dispostas a enfrentá-la juntas. O que elas não podiam imaginar era que o que estava por vir se revelaria mais desafiador do que qualquer uma delas poderia prever. E assim, sob a sombra dos eucaliptos, a amizade de duas almas se tornava um símbolo de resistência, uma luz na escuridão que ameaçava engoli-las. O silêncio que se seguiu à declaração de Maria Clara parecia engolir o mundo ao redor. O coronel Remígio, que sempre havia sido uma figura imponente e inabalável, agora parecia hesitante, como se as palavras da filha o tivessem lançado em um abismo desconhecido. O clima opressivo do celeiro, antes apenas um pano de fundo para a atenção, agora pulsava como um organismo vivo, cheio de expectativa. Julieta, observando de uma posição de subserviência, sentiu um misto de esperança e medo. O que aconteceria a seguir? Você não sabe o que está dizendo, murmurou o coronel, mas a convicção em sua voz estava enfraquecendo. Naquele instante, uma onda de coragem tomou conta de Maria Clara. Ela não estava disposta a se calar diante da injustiça. Eu sei muito bem o que estou dizendo. Se você não consegue ver a humanidade em Julieta, então é você quem está cego. As palavras de Maria Clara reverberaram no ar. Um grito de resistência que ressoou nas paredes de madeira do celeiro. Julieta sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Nunca tinha visto Maria Clara tão determinada. Era como se naquele momento ambas estivessem unidas por um propósito maior. Mas o coronel, em sua fúria, não parecia disposto a ceder. Ele se aproximou e a sombra de sua figura se projetou sobre elas como um aviso sombrio. Você acha que é fácil desafiar um homem como eu? Ele rosnou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e incredulidade. Maria Clara sentiu o medo se entrelaçar com a coragem, mas não retrocedeu. Não é sobre você, é sobre o que é certo. Julieta merece respeito. Ela é uma pessoa, não uma propriedade. O clima no celeiro estava carregado de tensão, e um silêncio pesado seguiu-se à declaração de Maria Clara. Julieta, em um impulso de coragem, deu um passo à frente. Eu não sou apenas uma escrava. Eu sou uma mulher, e tenho uma história que vale a pena ser ouvida. As palavras de Julieta eram um eco de tudo que ela havia guardado por tanto tempo. Um grito de libertação. Maria Clara, percebendo que aquele era o momento ideal, incentivou Julieta a compartilhar sua história. Os olhos do coronel, que antes brilhavam com raiva, agora estavam focados na jovem que ousou desafiar sua autoridade. Conte-me sua história, Julieta, pediu Maria Clara, sua voz agora mais suave, quase um sussurro de encorajamento. Julieta respirou fundo e começou.
Eu fui separada de minha família quando era apenas uma menina. Meus pais eram trabalhadores na fazenda de um homem que não tinha compaixão. Um dia, ele decidiu que eu seria mais útil aqui, longe deles. Sua voz tremia, mas havia uma força que crescia à medida que ela falava. Eu não sabia o que significava ser livre. A única coisa que eu sabia era que eles me tiraram de quem eu mais amava. Maria Clara escutava atentamente, sentindo cada palavra como se fosse uma flecha atingindo seu coração. O sofrimento de Julieta, que até então era um mistério distante, agora tornou-se uma realidade palpável e dolorosa. A imagem de uma menina sendo levada à força de braços familiares estava gravada em sua mente, e a empatia por Julieta se intensificava como uma chama acesa. Eu passei por muitas coisas, trabalhei arduamente, mas sempre esperava pelo dia em que poderia ver minha família novamente. O tempo passou e a esperança se desfez em dor, mas mesmo assim eu nunca deixei de sonhar. Julieta olhou nos olhos de Maria Clara, buscando um tipo de compreensão que só poderia vir de alguém que verdadeiramente se importava. Ao ouvir aquelas palavras, algo mudou dentro de Maria Clara. A paixão que sentia por Julieta agora era acompanhada por uma determinação feroz. Ela não poderia permitir que o sofrimento de Julieta continuasse. Vamos encontrar sua família, Julieta. Não podemos deixar que essa injustiça persista. Você não está sozinha. Eu vou lutar por você. Os olhos de Julieta brilharam com lágrimas. A conexão entre elas se solidificou. E naquele momento, nenhuma barreira social ou racial parecia suficientemente forte para separá-las. Você não sabe o que isso significa para mim, disse Julieta, a voz quase sufocada pela emoção. A esperança é a única coisa que me manteve viva. O coronel Remígio, que até então observava a cena em silêncio, sentiu o ambiente mudar ao seu redor. Ele estava perdendo o controle. A determinação da filha e a força que emanava de Julieta eram ameaçadoras. Ele não podia permitir que essa amizade crescesse. Uma onda de desespero e fúria o invadiu. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso é um caminho sem volta. Maria Clara encarou o pai, seus olhos agora brilhando com uma resoluta confiança. Eu sei exatamente o que estou fazendo e não vou me calar. Julieta merece dignidade e eu não posso mais viver em um mundo que ignora a dor dos outros. As palavras de Maria Clara eram como um grito de liberdade, ecoando nas paredes do celeiro. A tensão entre os três se tornou quase palpável, como um fio prestes a se romper. O coronel, incapaz de conter a raiva e o desespero, fechou os punhos. Se você continuar nesse caminho, Maria Clara, você não apenas irá se machucar, mas também irá machucar aqueles que você ama. O aviso era claro, mas a determinação de Maria Clara estava inabalável. Você não pode mais me ameaçar, ela disse, a voz firme como aço. Eu vou lutar por aquilo em que acredito. E se isso significa enfrentar você, então que assim seja. Naqueles breves momentos, uma revolução interna estava acontecendo. Maria Clara havia deixado de ser a filha obediente e submissa. Ela se tornara uma mulher disposta a lutar por justiça e amor. Julieta, observando a força de Maria Clara, sentiu uma nova esperança surgir dentro dela. A conexão entre as duas se aprofundava e a ideia de que poderiam mudar suas vidas parecia mais palpável do que nunca. Elas estavam unidas por um objetivo comum e a força que brotava dessa união poderia fazer frente a qualquer opressão. O coronel, percebendo que havia perdido o controle, recuou, mas não sem antes lançar um olhar fulminante sobre as duas. Vocês não sabem o que estão desafiando. Isso não acabará bem. Sua voz ressoou como um trovão entre as palhas do celeiro. Com a determinação ardendo em seu coração, Maria Clara tomou a mão de Julieta, um gesto de solidariedade e apoio. Vamos lutar juntas, Julieta. Você não está sozinha. Nunca mais. E assim, naquele celeiro, uma nova aliança se formou. Uma aliança que prometia desafiar a opressão e buscar justiça. A verdade da vida de Julieta, agora compartilhada, se tornaria o combustível para a revolução interna de Maria Clara. A luta por dignidade, amor e liberdade havia começado. E com isso, o eco da mudança começou a ressoar entre as paredes da fazenda Santa Clara. As palavras de Julieta ecoavam no celeiro, preenchendo o espaço vazio com a dor de uma vida inteira. O coronel Remígio, agora tomado por uma mistura de raiva e confusão, não estava preparado para a força das vozes que desafiavam seu domínio. Ele se endireitou, tentando recuperar sua autoridade, mas a determinação de Maria Clara o desarmava. Você não pode fazer isso, gritou, mas algo em sua voz já não tinha a mesma certeza. O que antes era apenas o desejo de manter o status quo, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Julieta, antes reticente, encontrou coragem ao ver a defesa inabalável de Maria Clara. Não sou uma propriedade, coronel. Sou uma mulher e tenho o direito de lutar pela minha vida. O eco de suas palavras reverberou, desafiando o silêncio que envolvia o celeiro. A tensão palpável no ar parecia prestes a explodir. Se você acha que pode desafiar a minha autoridade sem consequências, está muito enganada, ameaçou Remígio.
os olhos agora ardendo com uma fúria que se tornava quase grotesca. Ele sempre acreditou que a opressão era a única maneira de governar. No entanto, a crescente amizade entre Maria Clara e Julieta estava desafiando esse princípio. O coronel sentia que estava perdendo o controle não apenas sobre elas, mas sobre o próprio sistema que sustentava seu poder. Maria Clara, percebendo que o coronel estava prestes a agir com violência, tomou um passo à frente. Se você machucar Julieta, eu não serei a única a me levantar contra você. Lembre-se, coronel, que o mundo está mudando e você não pode parar isso. As palavras saíram com uma força que a surpreendeu. A ideia de se tornar uma líder, mesmo que relutante, começava a se formar em sua mente. "Calha a boca!" o coronel gritou, sua voz cortando o ar como um facão afiado. Mas Maria Clara não se intimidou. "Não, eu não vou me calar. Você precisa entender que sua crueldade não é mais aceitável. O que você faz com Julieta é um crime." Nesse momento, o coronel hesitou, seu orgulho sendo testado por um desafio inesperado. Julieta, antes uma vítima silenciosa, agora se colocava ao lado de Maria Clara, unindo-se a ela em um grito por dignidade. "Se você acha que pode me silenciar, está redondamente enganado." O coronel olhou para as duas com uma mistura de desprezo e confusão. "Vocês acham que são fortes juntas? O que eu vejo aqui é apenas um exemplo que precisa ser feito," ele disse, o tom ameaçador voltando. "Julieta, você vai pagar por isso. E Maria Clara, você também." Uma onda de medo percorreu Maria Clara, mas ela sabia que não poderia recuar. "Qualquer punição que você deseje aplicar a Julieta será sentida por mim também. Nós somos irmãs na luta." "Você não pode nos separar." A palavra irmãs saiu de seus lábios como uma revelação, e o olhar do coronel se intensificou, como se uma nova ideia tivesse surgido em sua mente. "Você não deveria usar essa palavra tão levianamente," ele rosnou, mas havia uma fraqueza em sua voz que denunciava seu desconforto com a verdade. Ao ver a hesitação no rosto do pai, Maria Clara teve um lampejo de esperança. "O que você quer dizer com isso? O que você esconde de mim?" O coronel se virou abruptamente, como se tentasse escapar não apenas da conversa, mas da própria realidade. "Não é hora para esses jogos de palavras, Maria Clara. Você não entende o que está dizendo." No entanto, a verdade que pairava no ar era inegável. A conexão entre Maria Clara e Julieta era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E assim, as cartas estavam na mesa. "Se você não me disser a verdade, eu irei atrás dela," Maria Clara desafiou, deixando claro que não recuaria. A tensão entre pai e filha era palpável, e o coronel, cercado por seus próprios segredos, parecia mais vulnerável do que nunca. Julieta observava, seu coração palpitando, enquanto a coragem de Maria Clara se erguia como um farol em meio à escuridão. "Você quer saber a verdade, então?" disse o coronel, sua voz baixa e tensa. "Você não está pronta para isso." Mas a determinação de Maria Clara não se abala. "Estou pronta para qualquer verdade que você tenha. Diga-me." Em um movimento inesperado, o coronel respirou fundo, seu olhar agora se desviando para o chão. "Julieta, você é mais do que pensa. Você e Maria Clara, vocês são irmãs de sangue." O choque foi como um raio. As palavras ecoaram no celeiro, carregadas de significado e dor. Maria Clara mal podia processar o que estava ouvindo. "Irmãs de sangue?" repetiu, a incredulidade se misturando à confusão. Julieta, por sua vez, parecia paralisada, os olhos arregalados, absorvendo a revelação. "Como isso é possível?" perguntou sua voz trêmula. O coronel, agora sem as armaduras de autoridade, começou a contar uma história de traição e amor que, por tanto tempo, havia permanecido oculta. "Quando sua mãe, a minha esposa, deu à luz, ela havia me prometido que você seria a única a carregar o meu legado. Mas Julieta, ela também é filha desta casa, uma filha que o destino cruel separou de sua família." As palavras do coronel eram uma lâmina cortante, desnudando não apenas os segredos da família, mas também a injustiça que havia sido perpetuada. O que antes era uma luta por amor, agora se tornava uma batalha por identidade e dignidade. O silêncio que se seguiu foi dilacerante. Maria Clara olhou para Julieta, e o que antes era apenas amor, agora era também uma raiva profunda pelo que o coronel havia feito. "Você usou Julieta como um símbolo de opressão, enquanto carregava o peso de uma verdade monstruosa. Como pôde?" A indignação de Maria Clara era palpável. "Você não pode mais controlar nossas vidas. A partir de agora, nós sabemos a verdade, e não iremos mais permitir que essa mentira continue." Julieta, sentindo a força de Maria Clara ao seu lado, respirou fundo. "Se somos irmãs, então lutaremos juntas. Não vamos mais aceitar esse destino imposto." E assim, naquele celeiro, sob a pressão das circunstâncias, um novo capítulo se iniciava. A luta por justiça e liberdade agora era uma luta compartilhada, e a conexão entre Maria Clara e Julieta se tornava uma força imbatível. O coronel, percebendo que havia perdido o controle,
se viu diante de um novo desafio: enfrentar a unidade e a determinação de duas irmãs que estavam dispostas a lutar por sua verdade. Um silêncio pesado pairava sobre o celeiro, mas a determinação de Maria Clara estava longe de se dissipar. Agora, mais do que nunca, ela sabia que a luta por justiça não poderia ser feita sozinha. Com um olhar firme, ela se virou para Julieta, que, embora ainda tremesse de medo, começava a absorver a força que emanava da jovem. Precisamos de um plano, disse Maria Clara, a voz mais decidida do que nunca. A cada palavra, ela lembrava das histórias que ouvira ao longo dos anos, sussurros de dor e resistência que permeavam a vida dos trabalhadores da fazenda. Pessoas que, como Julieta, eram tratadas como propriedades, mas que, em seu íntimo, eram muito mais do que isso. A ideia de unir forças com outros trabalhadores começou a tomar forma em sua mente. Se eles soubessem o que estamos enfrentando, talvez se juntassem a nós. Julieta acenou lentamente, a centelha de esperança começando a brilhar em seus olhos. Mas como vamos fazer isso? O coronel não vai deixar que isso aconteça sem lutar. Essa dúvida era válida, e Maria Clara sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos, mas a coragem que a impulsionava não poderia ser ignorada. Se eu puder fazer ele hesitar uma vez, posso fazer isso de novo. Com um plano rudimentar em mente, Maria Clara decidiu que a primeira etapa seria conversar com os trabalhadores, um a um, para compartilhar a ideia de uma fuga. Afinal, o medo era uma corrente invisível que os mantinha presos na opressão. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, ela caminhou silenciosamente pelas senzalas, o coração pulsando forte, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Ouvia os sussurros dos trabalhadores, as lamentações de um futuro sem esperança. Acho que Maria Clara vai nos surpreender, murmurou um dos trabalhadores, um homem alto chamado Pedro. Ele sempre fora respeitado entre os outros, e Maria Clara sabia que seu apoio poderia ser crucial. Ela tem coragem, e isso pode ser o que precisamos. Quando Maria Clara se aproximou, um silêncio reverente tomou conta do grupo. Precisamos falar, disse ela, a voz firme, mas suave o suficiente para não despertar suspeitas. Julieta e eu temos um plano. Precisamos nos unir e lutar contra o coronel. Não podemos mais viver sob sua tirania. Temos que buscar nossa liberdade. Os olhares se cruzaram e um misto de surpresa e esperança se espalhou entre eles. Você não está sozinha? Afirmou Pedro. Estamos com você. As palavras dele brotaram como um bálsamo, curando as feridas invisíveis que todos carregavam. Logo, outros trabalhadores começaram a se juntar à conversa, compartilhando histórias de abusos e humilhações que haviam sofrido nas mãos do coronel e de seus capatazes. A cada relato, a determinação de Maria Clara crescia, como uma chama que se acendia em meio à escuridão. Você não acredita no que eles me fizeram, Maria Clara. Eles me trancaram no porão por dias, só porque eu não consegui levantar uma caixa pesada, disse Ana, uma mulher de olhos tristes, mas com uma força interior que começava a emergir. E eu não sou a única. Todos nós temos histórias assim. A cada vez que um novo trabalhador falava, a conexão entre eles se fortalecia. O medo, que antes parecia intransponível, agora se transformava em um combustível poderoso, unindo todos em um só propósito. Precisamos agir rápido, concluiu Maria Clara, sentindo a urgência de seu papel como líder. Não podemos esperar até que o coronel descubra o que estamos planejando. A liberdade não pode esperar. Com um plano em mente, eles começaram a se reunir secretamente, frequentemente se dividindo em pequenos grupos para discutir os detalhes de sua fuga. A cada encontro, Maria Clara se sentia mais confiante, mais forte. Ela percebeu que não era apenas uma filha em busca de justiça por Julieta. Ela estava se tornando a voz de muitos, uma líder em um momento de transição histórica. As noites se tornaram longas e repletas de sussurros. As promessas de liberdade ecoavam nas sombras das senzalas e a esperança começou a brotar como flores silvestres entre as rachaduras do chão. Mas as palavras de Julieta ainda ressoavam em sua mente. Um lembrete constante do que estava em jogo. Maria Clara, precisamos ter cuidado. O coronel é um homem perigoso. Se ele descobrir, poderá te punir severamente. Eu sei, respondeu Maria Clara, a determinação ardendo em seu peito. Mas a nossa vida não pode ser vivida na sombra do medo. Não podemos mais permitir que ele dite nosso destino. Em uma dessas reuniões, enquanto a tensão aumentava, um novo aliado apareceu. Era Tião, o velho escravo cego, conhecido por sua sabedoria e conhecimento da fazenda. Com ele, trazia o peso de uma vida de sofrimento e uma visão aguçada da realidade. Vocês estão certos em se unir, disse Tião, sua voz baixa, mas firme. Mas lembrem-se, o coronel não apenas controla o corpo, mas a mente. Para vencer, precisamos mais do que coragem. Precisamos estratégia. As palavras de Tião foram como um chamado à ação. Maria Clara se voltou para ele, admirando sua coragem e sabedoria. O que você sugere, Tião? Como podemos nos preparar para enfrentar o coronel?
Ele hesitou por um momento, então continuou. Precisamos entender os pontos fracos da fazenda. O coronel confia em seus capatazes, mas eles são mais vulneráveis do que se pensa. Se conseguirmos desestabilizá-los, teremos uma chance. E mais, precisamos de um sinal. Algo que simbolize nossa união e força. Essa ideia acendeu uma nova centelha na mente de Maria Clara. Um sinal. Isso pode ser o que precisamos. Um símbolo que represente nossa luta e resistência. Ela olhou ao redor, vendo a determinação nos rostos dos trabalhadores. Vamos fazer isso. Vamos criar algo que represente nossa força e nossa esperança. Naquela noite, juntos, eles começaram a trabalhar em um estandarte, usando materiais que conseguiram encontrar. Cada um deles trouxe uma peça, uma cor, um símbolo que representasse sua luta e suas histórias. Quando o estandarte finalmente tomou forma, um misto de emoção e orgulho encheu o ar. Era mais do que um pedaço de tecido. Era um grito de liberdade, uma afirmação de que eles não eram apenas escravos, mas seres humanos dignos de respeito e liberdade. Maria Clara olhou para o estandarte, sentindo-se mais conectada à sua causa do que nunca. Hoje somos mais do que apenas pessoas em busca de liberdade. Somos irmãs e irmãos na luta. E nós não vamos nos calar. A cada encontro, a união se tornava mais forte, e as histórias de dor e resistência se transformavam em um chamado à ação. O peso do passado começava a ser aliviado, e a esperança tomava o lugar do medo. O coronel Remígio podia ter o poder, mas Maria Clara e os trabalhadores estavam se armando com algo que ele nunca poderia controlar: a solidariedade e a força de um povo determinado a lutar por suas vidas. E assim, a história de resistência e coragem estava prestes a alcançar seu clímax, preparando-os para um confronto que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino da fazenda Santa Clara. Maria Clara sabia que a hora da verdade estava se aproximando, e com cada novo dia, a chama da revolta queimava mais intensamente em seus corações. A primeira chacoalhada na estrutura frágil da fazenda Santa Clara veio na madrugada seguinte. Um grito cortante ecoou pelas senzalas, um lamento que fez com que o coração de Maria Clara disparasse. O som era de Julieta, e a jovem correu sem pensar, a determinação agora se transformando em pânico. As lanternas trêmulas iluminavam os rostos aterrorizados dos trabalhadores, enquanto Maria Clara se aproximava do celeiro. O coronel Remígio havia perdido a paciência. Dentro, a cena era de um terror absoluto. Julieta estava no chão, coberta de marcas vermelhas, pernas e braços expostos, as feridas abertas parecendo feridas na própria alma de Maria Clara. O coronel, com seu semblante distorcido pela raiva, gesticulava furiosamente. "Você se atreveu a me desafiar, sua insolente!" Ele rosnou, o eco de sua voz reverberando nas paredes de madeira. Maria Clara sentiu um nó se formar em sua garganta, uma mistura de revolta e tristeza. A cena diante dela era a representação perfeita de um tirano se regozijando na dor alheia, e a jovem não podia mais ficar parada. "Parem! Isso é crueldade!" gritou, sua voz cortando o ar pesado do celeiro. Os olhos do coronel se voltaram para ela, um olhar de desprezo que poderia derreter o aço. "Você se mete onde não é chamada, Maria Clara. Aprenda agora que as consequências virão." Julieta olhou para a jovem, seus olhos cheios de dor e um pedido silencioso de ajuda. Maria Clara avançou, ignorando o medo que a paralisava. "Julieta não fez nada para merecer isso. Você é um homem cruel, e isso não ficará assim." O coronel soltou uma risada sombria, um som que fazia com que os trabalhadores se encolhessem. "Você quer que eu tenha dó de uma escrava? A única coisa que ela é para mim é propriedade." Enquanto os olhos de Maria Clara ardiam de indignação, algo dentro dela começou a se transformar. Ela percebeu que o coronel não ia parar, que sua tirania se tornara ainda mais implacável. "Você está errado, pai. Julieta é mais do que sua propriedade. Ela é uma irmã." As palavras escaparam de seus lábios antes que ela pudesse controlá-las, e o impacto da revelação pairou no ar, como um trovão prestes a desabar. O coronel congelou, seus olhos se arregalando com um choque. "O que você disse?" A incredulidade em sua voz era palpável. Maria Clara respirou fundo, sentindo que a coragem que a movia agora tinha um propósito claro. "Julieta é minha irmã, e se você não parar com isso, eu contarei a todos o que realmente acontece aqui. Não sou a única que sabe, e as pessoas começarão a ouvir." O silêncio se instalou no celeiro, enquanto os trabalhadores, que até então haviam estado sob o feitiço do medo, começaram a murmurar entre si. A expressão do coronel se transformou, uma mistura de raiva e pânico. Ele nunca havia esperado que a filha questionasse sua autoridade dessa maneira. "Você se atreve a falar assim para mim? Eu sou seu pai, e você é apenas uma criança que não sabe do que está falando." "Sou uma mulher, e sei muito bem," Maria Clara respondeu, a voz agora firme como rocha. "Julieta merece respeito. E eu não ficarei calada enquanto você a maltrata." As palavras reverberaram, e Julieta, mesmo em sua dor, pareceu encontrar um novo ânimo. O coronel, percebendo que tinha perdido o controle da situação, avançou em direção a Maria Clara,
mas hesitou ao notar a força que emanava dela. A tensão no ar era insuportável. Você não sabe o que está dizendo, Maria Clara. Não sabe o que significa ter sangue de um tirano como eu. Se você não calar essa boca, eu juro que você também sentirá a minha fúria. Ele se virou rapidamente para Julieta, a fúria retornando em um instante. E você, sua vagabunda? Não esqueça quem é. Você não é nada sem mim. Maria Clara sentiu um frio na espinha. Ela não poderia permitir que Julieta fosse punida por sua coragem. Não, pai. Você vai parar com isso agora. Se você tocar nela, eu mesma contarei a verdade para todos. Eu tenho ouvido as histórias e a verdade virá à luz. O coronel a olhou com desprezo, mas Maria Clara percebeu que sua determinação poderia ser a chave para mudar tudo. A raiva do coronel se transformou em um semblante sombrio. Ele não poderia deixar que essa insurreição se espalhasse, mas algo lhe dizia que Maria Clara não estava sozinha. Você pode ter certeza de que haverá consequências, Maria Clara. Você só está começando a entender a profundidade da sua ignorância. A ameaça pairou como um manto pesado. O coronel então se afastou, deixando Julieta em um estado lamentável no chão. Mas a semente da resistência havia sido plantada. Um novo ardor queimava dentro de Maria Clara, uma determinação renovada que a tornava mais forte. Ela olhou para Julieta, cujos olhos ainda eram um reflexo da dor, mas agora também continham um brilho de esperança. Vamos, Julieta. Precisamos nos levantar e lutar. Maria Clara ajudou Julieta a se levantar, e ao fazer isso, percebeu que a conexão entre elas era mais forte do que nunca. As duas eram irmãs não apenas de sangue, mas também de luta. E naquele momento Maria Clara decidiu que não recuaria. O coronel podia ser um tirano, mas ela não seria mais uma vítima. As noites de sussurros e planos agora se tornariam uma realidade. Maria Clara sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas também sabia que não estava sozinha. Com cada história compartilhada, cada grito de dor que se tornava um grito de resistência, a fazenda começava a vibrar com uma nova energia. Vamos nos organizar. A hora da mudança se aproxima e nós não seremos silenciadas, disse Maria Clara, olhando para os trabalhadores que agora se aproximavam prontos para lutar. Havia um novo espírito no ar, e ela poderia sentir que a luta por liberdade e justiça estava apenas começando. O coronel Remígio poderia ser um homem cruel, mas a força que Maria Clara e Julieta despertaram começava a se espalhar como um incêndio incontrolável. E neste novo amanhecer, a filha e a escrava se tornariam as arquitetas de um destino que desafiaria as correntes do passado. A filha se apaixona pela escrava gorda. O coronel confessa que são irmãs de sangue. O coronel Remígio estava em choque, mas não por muito tempo. O silêncio que se instalou após a revelação de Maria Clara era opressor, uma espessa névoa de tensão que envolvia todos no celeiro. Ele, que sempre tinha a última palavra, agora se via encurralado, exposto pela própria filha que ousara desafiar seu domínio. O olhar de desprezo que antes lançava com facilidade, agora se transformava em uma luta interna, refletindo a luta de todos ali presentes. Julieta, ainda no chão, encolhida sob o peso das suas feridas, parecia insegura, mas um novo brilho em seus olhos revelava uma esperança que até então não havia sido permitida. Maria Clara sentiu um impulso de coragem correr pelas veias. Aquela era a primeira vez que sentia que tinha o poder de mudar as coisas. Pai, você não pode continuar assim. A crueldade que você perpetua não é apenas desumana, é também insustentável. Ela bradou, suas palavras ecoando no espaço pequeno do celeiro. O coronel, por sua vez, respirou fundo, tentando recuperar sua compostura, mas o pânico em seu olhar era inegável. Você é uma criança inocente, Maria Clara. Não pode compreender as consequências de suas palavras. Ele resmungou, mas a fragilidade em sua voz contradizia seu tom autoritário. Ele olhou para os trabalhadores, seus olhos agora carregados de uma raiva silenciosa. Vocês todos ouçam. Não se deixem enganar por essa insensatez. Isso não é uma questão de família, mas de controle e disciplina. Maria Clara sabia que cada palavra do pai era uma tentativa de deslegitimar sua revelação. Mas a verdade era mais poderosa do que qualquer mentirinha que ele pudesse inventar. Julieta merece ser livre, e eu não vou permitir que você a trate como um objeto, ela desafiou, sua voz agora mais firme do que nunca. As murmurações entre os trabalhadores aumentaram e a tensão no ar cresceu. A atmosfera se tornava elétrica, como se todos estivessem à beira de um precipício. Vocês não podem ficar calados. É hora de lutarmos por nossas vidas, nossas famílias e por Julieta, Maria Clara exclamou, sua determinação unindo antes divididos. Mas o coronel, incapaz de suportar a insubordinação, avançou em direção a Maria Clara, seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável. Silêncio. Você sabe o que acontece com aqueles que me desafiam, ele ameaçou. Mas Maria Clara não cedeu. Eu não tenho medo de você. O que você fez com Julieta é inaceitável. Não só porque ela é minha irmã, mas porque ela é uma pessoa. O coronel hesitou nesse momento, a raiva dando lugar à confusão.
Irmã, como pode ser? Essa é uma loucura! Ele gritou, mas a incredulidade soava mais como um lamento do que uma negação. O clima no celeiro mudava e a união entre os trabalhadores se tornava mais palpável. Eles se aproximaram, um a um, até formar uma barreira protetora em torno de Maria Clara e Julieta. Você não pode nos silenciar mais, disse Pedro, um dos trabalhadores, sua voz firme e clara. Nós sabemos o que acontece aqui. Estamos prontos para lutar. Outros trabalhadores começaram a se juntar a ele, acenando com a cabeça, enquanto a coragem de Maria Clara incentivava uma revolução silenciosa entre aqueles que antes se sentiam impotentes. O coronel Remígio, percebendo que estava perdendo a batalha psicológica, recuou um passo, sua expressão agora mesclando pavor e raiva. Você não sabe o que está dizendo. Se eu perder o controle, será o fim para todos vocês. Mas as palavras não tinham mais o mesmo peso. O medo que ele impusera por tantos anos agora estava se dissipando, como um nevoeiro sob a luz do sol. Não, pai, você está errado. O que vai acabar com isso não é seu controle, mas a verdade. A verdade sobre quem somos e o que fazemos uns com os outros. Não podemos mais viver nas sombras da sua tirania, Maria Clara disse, sua voz agora um grito coletivo de resistência. O peso da revelação não era apenas sobre Julieta, era sobre todas as vidas que haviam sido destruídas sob o regime opressor do coronel. As palavras de Maria Clara ecoaram, e por um breve momento o coronel parecia hesitar. Não, isso não pode ser. Você não pode fazer isso comigo? Ele gritou, sua voz tremendo de impotência. Os trabalhadores, vendo a fraqueza do homem que sempre os intimidara, começaram a se mover juntos, como um só corpo, determinados a não deixar mais o medo governá-los. Julieta é uma mulher livre e nós também somos, gritou um outro trabalhador, sua voz firme como aço. A indignação coletiva começou a tomar forma, e Maria Clara percebeu que a batalha que parecia perdida poderia, na verdade, ser o início de algo novo. Se você não parar com isso, nós nos levantaremos e contaremos ao mundo o que acontece aqui. Sua tirania será exposta e você não poderá mais se esconder atrás da sua fachada de poder, Maria Clara desafiou, um brilho de determinação nos olhos. O coronel, agora cercado pela crescente onda de resistência, percebeu que sua posição estava se tornando insustentável. Vocês não sabem o que estão fazendo. Eu sou seu pai, e julgarão a todos nós por sua insensatez. Ele gritou, mas a fúria já não tinha a mesma força. Você não é nosso pai, se age assim. Você é um tirano. E não vamos mais suportar isso, Maria Clara exclamou, sua voz cortando o ar pesado como uma lâmina. Ela sabia que as palavras dela não eram apenas para o coronel, mas também para todos os que estavam ali, para que entendessem que a liberdade não era um sonho distante, mas uma possibilidade real. Enquanto a tensão crescia, uma nova determinação tomou conta do espaço. O eco de suas vozes, se unindo, se transformou numa promessa silenciosa de mudança. Uma onda de coragem que poderia finalmente varrer as sombras do medo que pairavam sobre a fazenda Santa Clara. Maria Clara, erguendo-se como um farol de esperança, sentiu que a luta estava apenas começando. A revelação da irmandade entre ela e Julieta não era apenas um grito de liberdade, mas também um chamado à justiça, um apelo que ecoaria por toda a fazenda e além. O coronel, percebendo que havia perdido o controle, poderia ser levado a um ponto sem retorno, onde as consequências de suas ações se tornariam impossíveis de ignorar. E assim, naquele célebre celeiro, o destino de todos começou a mudar. A coragem de uma filha enfrentando seu pai tirano poderia ser o primeiro golpe em uma revolução que estava prestes a florescer. O cerco se fechava. E Maria Clara, com a força de suas palavras e a união de todos ao seu redor, estava pronta para lutar. A batalha pela liberdade, pela verdade e pela dignidade estava apenas começando, e o coronel Remígio sentiria a poderosa onda de um novo despertar. O coronel Remígio estava paralisado, sua mente girando como uma tempestade. A revelação de que Julieta e Maria Clara eram irmãs de sangue não era apenas um golpe para sua autoridade, mas uma fissura profunda em seu entendimento de controle e poder. O silêncio no celeiro se tornara ensurdecedor, enquanto os trabalhadores trocavam olhares carregados de incredulidade e revolta. Aquela era uma verdade que desafiava a própria essência da estrutura social em que viviam. Maria Clara, sentindo a energia pulsante ao seu redor, percebeu que algo havia mudado. Ela não era mais apenas a filha do coronel, mas uma voz de resistência. A coragem que antes parecia distante agora brotava em seu peito. E ela ousou dar um passo à frente, mantendo seu olhar fixo no pai. Você não pode simplesmente ignorar a verdade. Julieta não é sua propriedade, e eu não sou mais uma menina submissa, declarou, sentindo o peso de suas palavras se espalhar pelo espaço. O coronel, instintivamente, buscou recuperar a superioridade. As duas são apenas escravas. O que eu digo é lei. Ninguém aqui tem o direito de se opor ao que eu ordeno. Sua voz, antes firme, agora tremia.
Mas a reação dos trabalhadores foi imediata. Eles, que durante tanto tempo haviam vivido sob o medo e a opressão, começaram a se mover, formando uma frente unida em apoio à nova verdade revelada. O murmúrio de resistência se transformou em uma onda de coragem e muitos começaram a dar um passo à frente. Pedro, um dos mais antigos trabalhadores, ergueu seu braço em protesto. Basta, já suportamos demais. Julieta merece liberdade, assim como todos nós. A sala, antes repleta de medo, agora transbordava determinação. Maria Clara sentiu seu coração pulsar mais forte. A união dos trabalhadores era algo que ela nunca tinha presenciado, e a força deles a inspirava. Era como se as correntes invisíveis que a seguravam estivessem se quebrando, permitindo que ela respirasse de novo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Se continuarem, a consequência será a ruína de todos nós, gritou o coronel, sua face agora marcada pela raiva e pela desesperança. Mas suas palavras não encontraram eco. Os olhares dos trabalhadores estavam cheios de um novo propósito. Eles sabiam que a luta não era apenas por Julieta, mas por cada vida oprimida sob a tirania do coronel. Revele a verdade, pai. Você não pode esconder para sempre o que fez, desafiou Maria Clara, sua voz ecoando pelo celeiro como uma canção de liberdade. A cada palavra, a resistência se tornava mais palpável, e o coronel percebeu que sua autoridade estava se esvaindo. O medo que ele sempre impôs agora se transformava em coragem nas vozes daqueles que ele desprezava. A tensão no ar era espessa, quase visível, e o coronel começou a se sentir pequeno diante da força coletiva. Ele se virou para Julieta como se esperasse que ela se retratasse, mas a mulher, com o olhar firme, permaneceu em pé, digna. Você não pode me calar, coronel. Eu sou irmã de Maria Clara e isso não é um crime. É a sua crueldade que será lembrada. As palavras de Julieta ressoaram em todos os cantos do celeiro e a atmosfera se transformou novamente. Agora, não havia mais espaço para o medo. Havia apenas a coragem de lutar por uma nova realidade. O coronel, então, em um movimento de desespero, tentou deslegitimar a união. Vocês estão sendo manipulados. Ela é uma escrava. Não se deixem enganar por uma criança que não sabe do que está falando. Mas a resistência dos trabalhadores apenas cresceu. A única manipulação vem de você, coronel. Estamos cansados de suas mentiras, gritou Pedro. E as vozes se uniram em aplausos e gritos de apoio. O clima no celeiro se tornara uma tempestade de emoções. As palavras de Maria Clara e Julieta eram como faíscas em um barril de pólvora. E agora, a explosão era inevitável. Maria Clara sentiu o poder da união, a força de cada trabalhador ao seu lado. Ela olhou para Julieta e algo dentro dela se iluminou. Não vamos mais viver nas sombras. Não vamos mais permitir que a crueldade defina nossas vidas. Este é o nosso momento, exclamou, e as palavras se transformaram em um clamor coletivo. O coronel Remígio, percebendo que estava perdendo o controle de uma situação que sempre dominara, sentiu sua fúria se intensificar. Ele avançou na direção de Maria Clara, mas os trabalhadores se moveram em uníssono, formando uma frente protetora. Não se atreva a tocar nela, gritou um dos trabalhadores, e o coronel hesitou, com a raiva agora se transformando em pavor. Seus dias de opressão acabaram, coronel. Não podemos mais viver assim, disse Maria Clara, a determinação em sua voz ressoando como um grito de liberdade. O coronel, cercado, agora se via em uma posição vulnerável, e pela primeira vez na vida ele não tinha certeza do que fazer. A comunidade estava mudando, e Maria Clara era o símbolo dessa transformação. Seu amor por Julieta não era mais um segredo a ser escondido, mas uma força que unia todos em busca de justiça. O tempo de silenciamento havia chegado ao fim, e o coronel sentia o peso de suas ações caírem sobre seus ombros como uma tempestade iminente. Vocês vão se arrepender disso. Eu juro, ele gritou, mas suas palavras eram vazias, ecoando em um espaço que agora se tornava um campo de batalha pela liberdade. A determinação de Maria Clara e Julieta irrompeu como um rio que se libertava de sua presa. Elas eram irmãs, e o laço que as unia era mais forte do que qualquer opressão que o coronel pudesse impor. A verdade vencerá, pai. Assim como a liberdade, Maria Clara declarou segurando a mão de Julieta. E juntas, elas se tornaram um farol de esperança em meio à escuridão. A resistência estava em marcha, e o coronel, agora encurralado, percebeu que a luta pela liberdade havia começado. As vozes daquela comunidade, antes silenciadas, agora ecoariam além das fronteiras da fazenda Santa Clara, espalhando a mensagem de que a opressão não se sustentaria para sempre. E assim, o clímax da história se aproximava, com a promessa de um novo amanhecer. O clima no celeiro se tornava cada vez mais denso, como se a tensão se materializasse em nuvens pesadas sobre as cabeças dos trabalhadores. Maria Clara, com um brilho inédito nos olhos, sentia o calor da revolta se espalhando como um fogo incontrolável.
Ela nunca imaginou que aquele momento, que parecia ter o potencial de destruir tudo, pudesse também ser o que uniria tantos corações em uma só voz, em uma só luta. Julieta, por sua vez, permanecia firme, um pilar de dignidade em meio ao caos. O olhar dela tinha a força de quem não se deixa abater, e Maria Clara sentia que a presença da irmã era como um escudo contra a fúria do coronel. O coronel Remígio, percebendo a mudança em seu entorno, tentava se recompor, mas a cada segundo que passava, sua autoridade se desfazia como areia entre os dedos. As vozes dos trabalhadores, antes tão silenciadas, agora reverberavam como um eco indomável. "Liberdade para todos nós!" gritou um jovem, a sua voz se destacando entre os murmúrios. "Não somos mais suas propriedades, somos humanos, e essa verdade não pode ser apagada." As palavras eram como um grito de guerra, e Maria Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. "Vocês estão loucos se acham que vão me desafiar. Eu sou o dono dessa fazenda." "O que eu digo é lei!" O coronel, em um último esforço para recuperar o controle, erguia a voz, mas a determinação dos trabalhadores só aumentava. Eles não estavam mais dispostos a viver sob o jugo da opressão. As correntes que, por tanto tempo, os mantiveram prisioneiros estavam se quebrando, e a realidade de um novo futuro se tornava palpável. Pedro, com o olhar ardente, caminhou até a frente, enfrentando o coronel. "Você pode ter nos tratado como gado, mas hoje nós somos homens e mulheres livres, e vamos lutar por essa liberdade, custe o que custar." Ao ouvir isso, Maria Clara sentiu uma onda de esperança invadi-la. Era como se a chama da resistência finalmente tivesse acendido sua alma, e ela percebeu que não estava sozinha nessa luta. "Julieta, venha aqui", disse Maria Clara, estendendo a mão. Julieta não hesitou. Ela se aproximou, e o gesto simples entre as irmãs era um símbolo do que estava por vir. "Juntas, somos mais fortes. Vamos mostrar a ele que não tememos mais." O coro de vozes crescia, e a adrenalina pulsava no ar. Naquele instante, o coronel Remígio viu sua vida desmoronar diante de seus olhos. A força coletiva dos trabalhadores, unida às irmãs, era um desafio que ele nunca havia previsto. Ele sabia que o poder que desfrutava era construído sobre mentiras e medo. E agora, esse castelo de cartas estava sendo derrubado. "Vocês não sabem o que estão fazendo", ele rosnou, um tremor na voz. "Podem acabar com tudo. Vocês só têm a perder." Mas, em vez de retrocederem, os trabalhadores avançaram ainda mais, a coragem infundindo-se em seus corpos, como se a própria terra sob seus pés estivesse convocando-os à luta. Maria Clara, em um ímpeto de determinação, voltou-se para o coronel. "O que você fez, pai? Não pode ser esquecido. A verdade do que somos não pode ser apagada simplesmente porque você quer." Sua voz, antes trêmula, agora ressoava com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. Era como se cada palavra que saía de seus lábios fosse um tijolo na construção de um novo futuro. A tensão no ar era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. E, em um momento de clareza, Maria Clara percebeu que o coronel não era mais apenas seu pai, mas o símbolo de um sistema opressor que precisava ser derrubado. O desejo de justiça pulsava em seu peito, e ela sabia que era hora de agir. "Seus gritos não me intimidam. Vocês não são mais do que escravos", berrou o coronel. Mas a resposta foi um coro unificado de protesto. A força do coletivo desafiava suas palavras, e ele começou a perceber que a verdadeira batalha estava se formando ali, diante dele, em um celeiro que um dia tinha sido um espaço de opressão, mas que agora se transformava em um campo de batalha pela liberdade. A coragem dos trabalhadores fez ecoar em Maria Clara a determinação de lutar pelo que era certo. Ela olhou para Julieta e, em seus olhos, encontrou um reflexo da própria luta. "Vamos!" exclamou, sentindo que aquele era o momento de se libertar não só da opressão do coronel, mas de todas as amarras que a prendiam ao passado. Com um movimento decidido, Maria Clara avançou em direção ao coronel, os trabalhadores seguindo-a como um mar de corações pulsantes. O coronel, percebendo que havia perdido o controle, sentiu uma onda de desespero se apoderar dele. Ele tentava fazer os trabalhadores recuarem, mas seus gritos eram abafados pelo clamor de liberdade. "Basta de mentiras! Basta de opressão!" gritou Pedro. E aquele clamor se espalhou como um incêndio nas palhas secas. O coronel, agora cercado pela fúria coletiva, sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não era mais o homem temido, mas um homem isolado, acossado pela própria criação. O que antes era sua propriedade, agora pertencia ao desejo de liberdade que emana da alma dos que foram oprimidos. E assim, à medida que as vozes se uniam em um grito de resistência, Maria Clara compreendeu a profundidade de sua própria transformação. Não era mais a filha do coronel que procurava aprovação. Era uma mulher que defendia a verdade. Uma líder que se erguia com a força de sua ancestralidade e sabia que a luta estava apenas começando. O confronto final era inevitável e Maria Clara estava pronta para enfrentá-lo.
A coragem agora pulsava em cada coração presente, e a fazenda, antes marcada pela dor, começava a ressoar com o eco de uma nova esperança. A luta por liberdade e justiça não era apenas uma batalha, mas uma revolução que transformaria a vida de todos ali. E ela estava determinada a ser parte dessa mudança. O coronel Remígio estava cercado por uma tempestade que não poderia controlar. As vozes dos trabalhadores, antes silenciadas pelo medo, agora se erguiam em uníssono, ecoando dentro do celeiro como se fossem o próprio clamor da terra. Ele sentiu o chão sob seus pés se deslocar, a segurança que sempre teve se esvaindo como areia em suas mãos. Maria Clara, com um brilho de determinação nos olhos, não era mais a filha submissa que ele conhecia. Era uma força da natureza, e a presença de Julieta ao seu lado apenas amplificava essa energia. As palavras de Pedro reverberavam no ar, como um hino de resistência. Liberdade para todos nós. A declaração não era apenas um grito de revolta, mas uma promessa de que a luta não terminaria até que a injustiça fosse erradicada. O coronel, percebendo que a maré havia mudado, tentou recuperar a voz que sempre lhe conferiu poder. "Vocês não sabem o que estão fazendo", gritou. Mas a força do coletivo tornava suas palavras vazias, como ecos de um passado que ele não poderia mais manter. Maria Clara olhou para Julieta e, naquele instante, um entendimento profundo passou entre elas. Elas eram irmãs, unidas por um laço de sangue e por uma luta que transcenderia a dor que haviam suportado. "Juntas, somos mais fortes", Maria Clara exclamou, e a frase ressoou no coração de todos os presentes. Aquela era a verdade que uniria os trabalhadores em uma só voz, em uma só luta. E a chama da resistência se acendeu com mais força. Enquanto a tensão aumentava, o coronel Remígio viu-se cercado por uma multidão que não estava disposta a recuar. Ele percebeu que a crueldade que sempre usou para governar agora se voltava contra ele. O olhar determinado de Maria Clara e Julieta era um lembrete de que a opressão deles não poderia mais ser suportada. "Seus gritos não me intimidam", ele bradou, mas a resposta foi um coro unificado de protesto que fez suas palavras parecerem insignificantes. O vento frio que entrava pelas frestas do celeiro parecia carregar consigo o peso da história. Os trabalhadores, antes considerados propriedade, agora se viam como homens e mulheres livres, prontos para lutar pela dignidade que sempre lhes foi negada. Maria Clara, sentindo a força da multidão ao seu redor, não hesitou. "A verdade do que somos não pode ser apagada." Sua voz ressoou como um trovão e a determinação em seu coração se transformou em um grito de guerra. O coronel, em sua fúria impotente, tentou intimidar os presentes, mas a verdade era que ele estava perdido. O poder que sustentava sua posição era construído sobre mentiras e medo, e agora tudo se desmoronava. "Vocês só têm a perder!" ele gritou, mas essas palavras não encontraram mais eco. O passado opressivo estava sendo desmantelado e o futuro começava a brilhar como um novo amanhecer. Julieta, ao lado de Maria Clara, sentia a força da irmã e de todos os trabalhadores. Era como se a conexão entre elas se tornasse um fio invisível, unindo seus destinos. "Não podemos ter medo do que está por vir", Julieta disse, sua voz firme. "Se lutarmos juntas, não há nada que nos impeça." A força de suas palavras atravessou as almas presentes, e um novo senso de esperança começou a brotar. O coronel Remígio, percebendo que o controle lhe escapava, recuou um passo, mas a multidão avançou. Maria Clara, com um olhar decidido, tomou a dianteira. "É hora de confrontar a verdade, pai", disse, e a tensão no ar se intensificou. "Você não é mais o dono de nossas vidas. Nós somos livres." O impacto de suas palavras fez o coronel hesitar, e pela primeira vez ele viu a fragilidade de seu poder. A luta por liberdade não era apenas uma batalha física, mas um ato de amor e solidariedade. As histórias de dor e resistência de cada um dos trabalhadores se entrelaçavam, formando um mosaico de coragem. Maria Clara e Julieta, agora unidas em um propósito maior, tornaram-se símbolos de uma nova era. Elas não eram mais apenas filhas do coronel, mas representantes de uma luta que se estendia muito além de si mesmas. Ouvindo o clamor da multidão, o coronel Remígio percebeu que não poderia mais silenciar aquelas vozes. A verdade que ele temia era agora uma força a ser reconhecida. "Eu sou o dono desta fazenda", ele gritou, mas a resposta foi um coro unificado de negação. "Você não é mais nada", gritaram os trabalhadores. E com isso, a balança da justiça começou a se inclinar. O celeiro, antes um espaço de opressão, agora se transformava em um campo de batalha pela dignidade. O calor do momento, a adrenalina pulsante e a força coletiva tornavam tudo palpável. Maria Clara, com Julieta ao seu lado, percebeu que a luta não era apenas por elas, mas por todas as gerações que viriam. A mudança estava em suas mãos e a chama da resistência queimava intensamente. A vitória não seria fácil, mas a determinação estava ali, nas vozes unidas e nas almas corajosas. O coronel, agora isolado em sua impotência, viu que seu tempo havia chegado ao fim. Ele, que sempre foi o algoz,
agora se tornava a vítima de seu próprio sistema. Maria Clara, com um olhar firme, sabia que a liberdade era uma conquista que valia a pena lutar. Enquanto a luta se intensificava, um novo futuro começou a tomar forma. O legado de Maria Clara e Julieta se tornaria uma inspiração para futuras gerações. As histórias de resistência, amor e coragem seriam contadas e recontadas, lembrando a todos que a luta por justiça nunca é em vão. O eco das vozes unidas se tornaria uma memória viva, um chamado à ação que atravessaria os tempos. E assim, no coração da Fazenda Santa Clara, a luta por liberdade e dignidade florescia. A história de Maria Clara e Julieta não terminava ali. Ela se tornaria uma semente de esperança, plantada nas almas de todos aqueles que se levantaram contra a injustiça. O futuro pertencia a eles, e a chama da resistência nunca se apagaria.